Bom dia. A nossa equipe vai falar de um tema muito importante e muito atual: violência doméstica. Bem, briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. Todos nós já ouvimos essa frase, é uma grande mentira. Bem, a Lei Maria da Penha, você sabe como surgiu? Maria da Penha Maia Fernandes é uma farmacêutica nascida no Ceará, que conheceu, durante um mestrado, o professor colombiano Marco Antônio, o qual namoraram, se casaram e tiveram 3 filhos. Marco Antônio demonstrava ser um bom homem, um bom marido para a sociedade, mas em casa agredia Maria constantemente e as suas filhas também. Maria já tinha tentado separar e cada vez que isso acontecia, Marco Antônio ficava mais furioso com ela. Durante uma noite, ele a tentou matá-la eletrocutada, porém sem êxito. Não satisfeito com isso, Marco Antônio, de posse de uma arma de fogo, foi ao seu quarto enquanto ela dormia, desferiu um disparo que atingiu a sua coluna, deixando-a paraplégica até os dias de hoje. E para justificar tal disparo, Marco Antônio disse à polícia que 4 indivíduos tinham adentrado a sua residência para roubar, e ele lutou com um dos assaltantes, vindo um disparo atingir a sua esposa. Obviamente, não colou. Marco Antônio ele foi processado e julgado, um processo que durou 19 anos e meio. Já à beira da prescrição, Marco Antônio foi condenado e cumpriu 2 anos preso, e em seguida posto em liberdade. Tal situação comovente chamou a atenção da OEA, Organização dos Estados Americanos, que pressionou o Brasil a tomar providências rígidas contra a violência doméstica, que culminou, assim, na promulgação da Lei 11.340 de 2006, que foi conhecida como a Lei Maria da Penha. Longe aqui de querer esgotar o tema, pois é muito profundo, mas eu destaco o título 4, capítulo 2, que vem falar das medidas protetivas de urgência, que diz, em resumo, que constatada a prática de violência contra a mulher, poderá aplicar o juízo contra o agressor suspensão de posse de arma de fogo, caso tenha, afastamento do lar, proibir a aproximação da ofendida, fixando o limite mínimo de aproximação, proibir frequência em determinados lugares, suspensão ou restrição de visitas aos dependentes dos menores, dentre vários outros. Por fim, Maria da Penha, hoje com 75 anos, é fundadora do Instituto Maria da Penha, uma ONG sem fins lucrativos que luta contra a violência doméstica, auxilia na fiscalização das medidas protetivas de urgência. Por fim, o Instituto vem a dizer para cada mulher, para cada Maria da Penha espalhada pelo Brasil: Maria, eu sei que você treme sempre que o seu marido está para chegar, mas você não está só. Muito obrigado. No Brasil, nota-se uma dificuldade de implementação de medidas que coíbam de maneira efetiva a violência contra as mulheres. Podemos salientar como uma das bases dessa problemática a cultura machista que é enraizada na nossa sociedade e que influi diretamente nos altos índices de violência contra as mulheres e no feminicídio no território nacional. Devendo também salientar que até meados de 1916, as mulheres eram vistas como incapazes dentro do Código Civil, então necessitavam de autorização de seus maridos para tomar qualquer decisão. E isso se efetivou de tal maneira na sociedade que até mesmo hoje as mulheres são vistas por muitos como propriedade ou objetos que pertencem aos homens. Então, dá base para aquele argumento que muitos usam de que em briga de marido e mulher não se mete a colher. E até o próprio Estado, por um longo período, ele se manteve inerte a essa problemática, porque entendia a violência doméstica como uma questão privada e não um problema social, estrutural, que devia ser cabível de tutela do Estado. Outra questão que deve ser pontuada no combate à violência contra as mulheres é a ausência de investimentos governamentais na implementação de novas delegacias especializadas em acolhimento às mulheres vítimas de violência, uma vez que essas delegacias elas foram um marco no combate à violência contra as mulheres, sendo criadas também como uma forma de repúdio à maneira em que as mulheres eram tratadas nas delegacias comuns, em que não raras às vezes os desentendimentos nos lares e as agressões eram entendidas como meros desentendimentos familiares e não tratados de maneira adequada essa violência. Entendendo também que no artigo 8º, inciso 4º
da Lei Maria da Penha, prevê-se atendimento especializados às mulheres vítimas de violência, preferencialmente nas delegacias especializadas. Deste modo, no Brasil, atualmente, possui cerca de apenas 500 delegacias especializadas em atendimento às mulheres, sendo esse número correspondente a apenas 10% dos municípios brasileiros, estabelecendo deste modo a necessidade de novos investimentos e implementação de novas delegacias para que as mulheres tenham um tratamento adequado de combate a essa violência. Outro fator decisivo para a persistência dos altos índices de violência contra as mulheres se dá em razão da subnotificação desses casos e da relutância dessas vítimas em realizar a queixa contra esses agressores, por medo, insegurança ou até mesmo uma falta de entendimento dessa violência que vem sendo sofrida. Essas vítimas permanecem silenciadas dentro do ciclo de violência no âmbito doméstico. A importância de políticas públicas como a Lei Maria da Penha é para proteger as mulheres vítimas de violência, punir os agressores, educar a sociedade, criar meios de assistência e atendimento humanizado, além de agregar políticas públicas e valores de direitos humanos. Portanto, os altos índices de violência no ambiente doméstico e familiar concentram os maiores índices de causa de morte de mulheres no Brasil. O artigo 7º da Lei Maria da Penha detalha os 5 tipos de violência doméstica que pode ocorrer contra a mulher, sendo eles a violência física, que é aquela que ofende a integridade, a saúde, como a tortura, o espancamento, e a violência psicológica, que é aquela conduta que causa dano emocional, que visa controlar suas ações, suas decisões, seus comportamentos, como, por exemplo, a ameaça, o constrangimento, humilhação, limitação do ir e vir. A violência sexual é entendida como qualquer conduta que a constrange a manter, participar ou presenciar relação sexual não desejada mediante uso da força, intimidação, coação, como, por exemplo, estupro, forçar a gravidez ou prostituição, mediante chantagem ou manipulação. E a violência patrimonial é entendida como aquela que configura retenção, subtração ou destruição parcial ou total de seus objetos, como, por exemplo, a extorsão, o furto, o estelionato, controle de seu dinheiro e, por fim, a violência moral, que é aquela que é entendida como que configura calúnia, difamação ou injúria, como acusar a mulher de traição, expor sua vida íntima e emitir juízos morais sobre as suas condutas. Por fim, é válido salientar que esses tipos de violência citados fazem com que a mulher se sinta presa ao homem, seja por dependência financeira, por causa dos filhos, por causa das ameaças a ela, e isso contribui para a permanência desse ciclo de violência. Ademais, é válido salientar que o feminicídio é um homicídio contra a mulher por razões da condição do sexo feminino, ou seja, quando envolve violência doméstica e familiar, menosprezo ou discriminação à condição de mulher. O artigo 5º da Lei 13.104 de 2015 diz que configura-se violência doméstica e familiar contra a mulher quando qualquer ação ou omissão baseada no gênero que lhe cause morte, sofrimento físico, sexual, psicológico e dano moral ou patrimonial. No âmbito da unidade doméstica, compreendida como espaço de convívio permanentemente de pessoas com ou sem vínculo familiar, inclusive às vezes esporadicamente agregadas. No âmbito da família, compreendida como uma comunidade formada por indivíduos que são ou se consideram aparentados, unidos por laços naturais, por afinidade ou por vontade expressa, em qualquer relação íntima de afeto no qual o agressor conviva ou tenha convivido com a vítima, independente de coabitação. Portanto, o feminicídio ele não é um fato isolado, ele é uma consequência de uma violência contínua e por isso está presente no artigo 121 do crime de homicídio, parágrafo 2º, como a 6ª qualificadora e é considerado um crime hediondo. Diante do que foi falado em relação às dificuldades e suas respectivas consequências, é necessário pensar quais são as possíveis soluções para esse problema, tendo em vista a democratização das políticas públicas com relação às mulheres vítimas de violência. Sendo essas políticas públicas aquelas que o Estado atua na intenção de assegurar um direito que já é previsto pela Constituição, promovendo o bem-estar da sociedade. Como dito anteriormente, vivemos em uma sociedade que ainda é muito machista, sendo uma herança sociocultural que faz com que a mulher fique em uma posição de submissão e inferioridade. E por mais que a Lei 13.104 de 2015, ou também chamada Lei de Feminicídio, seja um grande avanço, pois incluiu o feminicídio como circunstância qualificadora do homicídio, ainda há muito a ser feito.
Pensando nessa democratização que eu falei antes, a gente pode citar o aumento dessa delegacia de atendimento à mulher, pensando não somente na construção de mais delegacias nas cidades brasileiras, mas também a expansão para aqueles bairros em que se tem o maior índice de violência. Porque, seja pela rotina de trabalho, pela distância ou até os dois casos, muitas mulheres não têm condições de ir até essa delegacia. Mesmo que na falta da delegacia e atendimento à mulher seja um atendimento priorizado, muitos profissionais ainda não são treinados para esse tipo de atendimento, sendo necessário medidas que revertam essa situação. Outro fato que a gente pode comentar seria a criação e a divulgação de abrigos que tenham uma assistência psicológica, médica e jurídica às mulheres, assim demonstrando que elas têm para onde ir e que não estão sozinhas. Além disso, seria uma forma de assegurar a própria segurança da mulher, além de, com toda essa assistência, elas possam superar os seus traumas gerados pela violência e também em questão de que vai ter a recuperação da inserção social e também da autoestima dessas mulheres. Uma outra forma seria a desconstrução de pensamentos e discursos machistas, sexistas e misóginos por meio da educação desde o ensino infantil, assim aumentando a consciência sobre os direitos das mulheres e todas as discriminações que elas estão envolvidas. Desse modo, ao educar as crianças, não será necessário punir os adultos, consequentemente, construindo uma sociedade mais justa e igualitária, que respeite todas as diferenças e que seja benéfica para todos, sem qualquer distinção. Com isso, eu encerro a apresentação, agradeço pela atenção de todos e tenham um bom dia.